Olá, vamos compreender os processos de formação de palavras da língua portuguesa. A menor unidade significativa que forma as palavras e dá sentido a elas é o morfema. É a partir dessa definição que damos nomes às partes de uma palavra qualquer, seus elementos mórficos. Radical é o morfema que exprime o significado básico da palavra. Exemplo, deslealmente. Prefixo é o morfema que se junta antes do radical para formar uma nova palavra, desleal. Sufixo é o morfema que se junta depois do radical. Exemplo, lealmente. Desinências nominais juntam-se a nomes, indicando gênero masculino, feminino e número singular, plural. Exemplo, alunas. Desinências verbais indicam nos verbos pessoa, número, tempo e modo. Exemplo, cantávamos. Vogais temáticas são as vogais A, E, I, que nas formas verbais se posicionam entre o radical e as desinências. Exemplo, cantávamos, venderão, partissem. Derivação é o processo de formação de palavra no qual a nova palavra é derivada de uma palavra primitiva. Os processos de derivação são prefixal, sufixal, derivação prefixal e sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. A derivação prefixal é quando ocorre a inclusão de prefixo à palavra primitiva. Exemplo, infeliz, desobediente, desleal. Derivação sufixal ocorre quando acrescentamos um sufixo à palavra primitiva. Exemplo, realmente, folhagem. Derivação prefixal e sufixal existe quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma independente, ou seja, mesmo sem a presença de um dos morfemas afixo. A palavra continua tendo sentido. Exemplo, infelizmente, in, prefixo, mente, sufixo. No exemplo, os dois afixos são independentes, pois existem as palavras infeliz e felizmente. Derivação parassintética ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva, de forma simultânea, dependente. Exemplo, entardecer, emagrecer. Sabemos que não existem as palavras em tarde e nem entardecer, emagre e nem emagrecer. Atenção! Tanto na derivação prefixal e sufixal, quanto na derivação parassintética, são acrescentados aos radicais prefixo e sufixo. Para diferenciarmos uma derivação da outra, devemos entender que no primeiro, se tirarmos o prefixo ou o sufixo, a palavra continua tendo sentido. Já na derivação parassintética, a palavra não existe, ou seja, não tem sentido se tirarmos o prefixo ou o sufixo. Derivação regressiva ocorre com a redução da palavra derivada quando se retira uma parte da palavra primitiva. Exemplo, perder, a derivação regressiva, perda. Beijar, beijo. Português, Portuga. Flamengo, Mengo. Derivação imprópria acontece com a mudança de classe gramatical da palavra. Exemplo: coelho, animal, substantivo comum, usado como substantivo próprio. Exemplo: Joadson Lopes, coelho.
Exemplo: bom, adjetivo, transformado em substantivo. Joilson é um bom menino. O bom de tudo isso é que me aposentei. No primeiro exemplo, o Joilson é um bom menino. O bom ali, ele tem um valor de adjetivo. É a classe gramatical comum, né, da palavra bom, que é adjetivo. Só que no segundo exemplo, o bom de tudo isso é que me aposentei. Esse bom aí está ocupando o lugar de substantivo, ou seja, ocupando a classe de substantivo. Mudou de adjetivo para substantivo. O processo de formação de palavras acontece por derivação e composição. Já vimos os 6 tipos de derivações, agora veremos 2 tipos de composição: aglutinação e justaposição. A aglutinação acontece quando 2 ou mais palavras se juntam para formarem uma palavra nova, com perda de fonemas e de acentuação. Exemplo: a palavra fidalgo é composta por aglutinação a partir das palavras filho, mas, de, mais, algo. Planalto, plano, mais, alto. Vinagre, vinho, mais, acre. Palavras compostas por justaposição ocorre quando 2 ou mais palavras se juntam para formarem uma palavra nova, sem perda de fonema e de acentuação. Exemplo: surdo-mudo, beija-flor, catavento, passatempo, etc. Há também 2 outros processos de formação de palavras: neologismo e hibridismo. Neologismo é um processo de formação em que são criadas novas palavras que não existiam e passaram a existir para suprir alguma lacuna de significação. Os neologismos são classificados em 3 tipos: momentâneos, transitórios e permanentes. Momentâneos podem surgir no decorrer de uma conversa entre amigos. Podem até conseguir um grande efeito, porém são esquecidos com o tempo. Exemplo: somatoriar, somar itens. Transitórios: nasce em um grupo e passa a ser usado em outro. Exemplo: mensalão, ato de corrupção. Permanentes: surgem rapidamente e fixam-se no idioma, se tornando parte do dicionário. Exemplo: deletar, excluir. Hibridismo: são formados com elementos de idiomas diferentes. Exemplo: sociologia, sócio, do latim, logia, do grego. Bafômetro, bafo, do português, metro, do grego. Se esse vídeo foi útil para você, dê o seu like, compartilhe e inscreva-se, por favor. Dessa forma, você contribui para que eu continue criando e publicando novos vídeos.